A Bíblia é considerada por muçulmanos, judeus e cristãos como uma mensagem de Deus dirigida aos homens. Mas como entender esse fenômeno? Os escritores sagrados estavam em estado de transe ao comporem suas obras? Quais foram os critérios adotados para definir qual obra entra ou não no que hoje chamamos de Bíblia Sagrada? Estas são as questões intrigantes de hoje. Eu sou o Padre Dezenilton, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, professor de Sagradas Escrituras e Língua Grega no Seminário de Campina Grande, e você está assistindo ao canal Questões Intrigantes da Bíblia. Se você deseja compreender os bastidores da Bíblia, te sugiro a inscrever-se no nosso canal. Desta forma você irá assegurar que o YouTube te notifique sempre que um novo vídeo seja lançado aqui nesta plataforma. Antes de tudo, eu quero te convidar a acompanhar, assistir todo este argumento deste vídeo para que você tenha uma opinião formada, seja para concordar ou para discordar. Eu vou apresentar o argumento em 3 etapas, que vai do mais elementar ao mais complexo. E você só entenderá o argumento se você acompanhar o vídeo por completo. A Bíblia é aceita como autoridade máxima por todos os crentes das assim chamadas religiões abraâmicas, que são os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Por outro lado, muitas pessoas a atacam sob a alegação de que nada mais é senão um livro humano como qualquer outro. Os estudiosos na área estão de acordo no fato que a Bíblia é um livro ao mesmo tempo humano e divino. Isso significa que nela Deus exprime seu desejo em linguagem e culturas humanas. A este fenômeno dá-se o nome de inspiração bíblica. Para simplificar, proponho a seguinte metáfora. Os cristãos aceitam como verdade incontestável que Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Ou seja, quando Jesus praticava ações meramente humanas, tais como alimentar-se, andar, repousar, interagir com as pessoas, era o seu ser total que agia. Jesus foi homem-deus em todas as suas atividades e sem nenhum conflito entre essas duas naturezas, a humana e a divina. Ora, o Evangelho de João nos diz que ele sempre existiu junto do Pai na condição de Logos ou Palavra Divina, mas no tempo determinado o Espírito Santo pousou sobre Maria e no seu útero ele foi gerado, de modo que foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Portanto, assim como Jesus assumiu a condição humana e foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, assim também o texto bíblico foi semelhante em tudo aos outros textos, exceto no erro. Me refiro ao erro porque nos 2 vídeos anteriores eu referi que os antigos manuscritos da Bíblia apresentam erros em matéria de gramática e sintaxe. Agora tentarei responder as outras 2 questões a que me propus a responder no início deste vídeo. Ao receber o Espírito Santo, os escritores sagrados entravam em estado de transe? E quais foram os critérios adotados para classificar que um livro era considerado inspirado? Eu sugiro a você acompanhar esse vídeo até o final para que você tenha, de fato, um posicionamento seguro, seja a favor ou contra este argumento. Talvez algumas pessoas imaginem que esta inspiração divina funcionasse semelhante àquilo que alguns chamam de psicografia. Tampouco este fenômeno se manifesta no estado de transe, de modo que, ao pousar sobre a mente do escolhido, o Espírito de Deus passasse a executar a obra a despeito da participação humana. Ao contrário, ao escrever suas obras, cada geógrafo estava em perfeito uso de suas faculdades mentais e profundamente conscientes da atividade que estava executando. É por essa razão que podemos dizer profecia de Isaías, Evangelho segundo Lucas, Epístola de Paulo. A metáfora que eu usei na questão anterior também se aplica aqui, pois sabemos que Jesus era filho de Deus, mas também reconhecemos que ele é filho de Maria. Da mesma maneira, a palavra de Deus tem sua procedência em Deus, mas ao mesmo tempo reconhecemos a participação humana na sua elaboração. Agora passemos para a terceira e última questão deste nosso vídeo. Quais critérios foram adotados para classificar qual obra deveria entrar e qual obra deveria ficar fora do catálogo dos livros da Bíblia? Ao falar com você sobre esse tema, pressuponho que todos estejam conscientes que os livros que encontramos catalogados na Bíblia não eram os únicos existentes naquela época.
De fato, na antiguidade circulavam infinidade de livros nos mais variados ambientes religiosos, de modo que foi necessário criar certos princípios, certas regras para definir quais obras deveriam entrar e quais deveriam ficar fora do cânon bíblico. Convém destacar aqui que esses critérios não foram os mesmos adotados para classificar o Antigo e o Novo Testamento. Neste vídeo falarei apenas os critérios adotados para a definição do cânon do Antigo Testamento. E no próximo vídeo apresentarei para vocês os critérios que a igreja usou para definir o cânon do Novo. Na época em que Jesus desempenhou seu ministério na Palestina, circulavam dois cânon, ou dois conjuntos, dois catálogos dos livros da Bíblia do Antigo Testamento, considerados igualmente válidos. Um cânon, que era a versão hebraica, que era lido, era usado no Templo de Jerusalém e nas sinagogas, e uma versão que na verdade seria a tradução do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, que era lida, essa versão era lida nas sinagogas da diáspora ou do mundo pagão, onde quer que houvesse uma comunidade judaica, eles liam, eles usavam essa versão. Esses dois catálogos eram considerados igualmente válidos pelo judaísmo. Esta versão grega do Antigo Testamento, que, como eu mencionei, foi uma tradução que foi realizada do hebraico para a língua grega, a pedido aqui do rei Ptolomeu II, do terceiro século a.C., que solicitou exatamente essa tradução para que ela pudesse compor o acervo da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Com o surgimento da versão grega, ou a Septuaginta, os judeus que já não moravam na Palestina há muito tempo e que, portanto, não dominavam mais tão bem a língua hebraica, passaram a usar exatamente essa versão em suas sinagogas. Shema Yisroel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Em meados dos anos 90 da nossa era, os anciãos judeus ligados ao movimento farisaico decidiram reunir-se em assembleia para elaborar estratégias que visavam assegurar a sobrevivência do judaísmo. Esta assembleia aconteceu na cidade de Jâmnia, atual Yavne, a 68 quilômetros a oeste de Jerusalém. Na ocasião, o judaísmo estava ameaçado de desaparecer devido a dois fatores principais: a destruição do Templo de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C., em decorrência do assédio romano, em retaliação ao levante iniciado 3 anos antes. Vale ressaltar que o templo era o centro em torno do qual orbitava toda a vivência religiosa judaica. A outra ameaça estava ligada à rápida expansão do cristianismo, que, na ocasião, já tinha redigido praticamente todos os escritos que posteriormente viria a ser chamado de Novo Testamento. Por essa razão, o principal intuito da Assembleia consistia em definir a identidade do judaísmo sinagogal. Portanto, acharam por bem ratificar a definitiva expulsão dos cristãos judaizantes que ainda tinham a permissão para frequentar a liturgia da sinagoga, além de proteger as escrituras sagradas contra o uso que os cristãos faziam para fundamentar a identidade messiânica de Jesus. Em vista disso, decidiram condenar a tradução grega ou Septuaginta, que era a versão usada pelos autores cristãos na redação dos seus escritos. Nesta assembleia, eles tomaram duas decisões importantes. A primeira foi a definitiva expulsão dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que ainda esporadicamente frequentavam a sinagoga, e a segunda importante decisão foi a condenação definitiva da versão grega da Bíblia. Portanto, a partir daquele momento, não era mais possível usar a tradução grega no ambiente das sinagogas. Os critérios adotados pelos membros desta assembleia foram os seguintes. Primeiro, os livros deveriam ter sido escritos em língua hebraica e dentro do território da Palestina, e, no que diz respeito à datação, deveriam remontar no mínimo à época de Esdras. Desta maneira, eles passaram a ter um cânon bastante reduzido em comparação com a Septuaginta, de modo que eles teriam 24 livros que corresponderiam exatamente às 24 letras do alfabeto hebraico. Estes foram os critérios que os membros da Assembleia de Jâmnia utilizaram para definir o seu cânon, e é exatamente este cânon que vigora entre os judeus até o presente. Eu aproveito para agradecer a você por ter assistido este vídeo, espero que ele tenha servido para aprofundar seu conhecimento a respeito da Palavra de Deus. Mais uma vez te peço que possa curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.